CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Que a paz do nosso querido Jesus fortaleça, oriente a cada um de nós, colocando-nos sempre em contato com nossos queridos amigos espirituais, nossos guias protetores, para que nós possamos absorver da melhor forma possível as orientações que o nosso querido irmão Ricardo Gomes, que é o nosso querido irmão que está chegando, é a primeira vez que ele vai aqui falar conosco, então ele não conhecia o nosso endereço, então nós temos a certeza absoluta que o acaso não existe e que se ele chegou nesse horário, tudo está dentro dos premeditados do Pai. Então, o nosso querido irmão vai falar para nós sobre a palavra do credor incompassível. Ele vai fazer sua exposição para nós. E o nosso querido irmão Michael vai falar para nós do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 3 e 4. Apenas uns pequenos avisos aqui para nós. Uma coisa que nós pedimos é sobre os celulares, para que não venha atrapalhar a dinâmica do nosso querido irmão, nós colocarmos o celular na situação de vibracol e, se porventura tiver necessidade de atender, é só nosso querido irmão se ausentar do ambiente, vai lá, atende e retorna. Uma outra coisa também que nós estamos pedindo é as cestas básicas. Aqueles que levaram, cestas básicas não, as bolsas, aqueles que levaram as bolsas, nós pedimos que, se possível, final de semana está aí, agilizar o retorno delas para que nós possamos coordenar para que deixemos tudo prontinho para no próximo sábado, que é o dia da nossa boda com nossos queridos irmãos, que é a nossa despedida de fim de ano, presentearmos os nossos pequeninos. Uma outra coisa também que nós temos aqui, falando para vocês, hoje nós estamos com os livros usados ali, eu mesmo já comprei 2, R$5 cada um. Aquele que tem o hábito de ler, que porventura quer uma leitura da doutrina, nós temos esses livros ali, um preço muito bom. Nossos cursos, eu contei até aqui agora, nós temos 24 cursos na casa. Então, o ano já findou-se. Então, vamos nos preparar. No dia 10 de janeiro, nós iniciaremos novamente as nossas atividades no ano 2022. Então, vamos iniciar o ano estudando o livro, vem aqui, faça um contato com o nosso querido irmão, o Nilton, e ele vai direcionar a cada um ao livro que a pessoa deverá fazer dentro das suas necessidades. E para que possamos ter todos os nossos cursos em pauta, é só nós tirarmos uma foto ali do nosso painel, que está ali fora. Ali tem o nome dos cursos e os horários. Nós temos também o atendimento fraterno. Porventura alguém queira ter um atendimento fraterno, é só ficar no final da nossa palestra, permanecer no ambiente e que um irmão se direcionará a vocês e fará o atendimento fraterno. Uma outra coisa também que nós pedimos porventura, a pessoa vai fazer uma compra, etc., a sua compra no final de mês, nos doar um item do alimento não perecível dentro da sua possibilidade. Então, nós alertamos os irmãos que nós estamos aqui recebendo também essas doações. Uma coisa para a nossa obra social Antônio de Aquino. Uma coisa também que nós precisamos aqui, a nossa obra está crescendo, já está enorme, precisamos de voluntários. Aqueles que muitas vezes dizem, eu não sei como ser voluntário na casa, é só se dirigir e ter contato com a nossa querida diretora e o nosso querido diretor, e tenho a certeza que vocês terão um lugar para fazer parte desse grupo de voluntários. Uma coisa aqui na nossa casa que nunca vai ter problema é emprego. Emprego nós temos sempre. É só se candidatar que já está aprovado.
a passar por um período de adaptação e começará na tarefa. Então, para que nós possamos dar início, nós vamos ler o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 6, o item 3 e 4, que é o Consolador prometido, que nos diz assim: se me amais, observai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, e porque não o conhece. Vós, porém, o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará entre vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Essa informação está em João, capítulo 14, item 15 a 17 e 26. Então, vamos agora fazer a nossa prece inicial, elevando nossos pensamentos a Jesus, nosso querido irmão, que está sempre junto a nós, nos fortalecendo, nos dizendo sempre no íntimo dos nossos corações: avante, irmão, você realizará, você está sob a proteção do Pai. E assim também, queridos irmãos, dizemos a vocês que todos nós aqui estamos debaixo da proteção dos nossos protetores espirituais, da Casa Altivo Panfiro, cujo patrono é o nosso querido irmão Altivo. Vamos mergulhar nos ensinamentos, na orientação que nosso querido irmão Ricardo trará para cada um de nós. Que a paz do Mestre Jesus fortaleça a todos nós. Graças a Deus. Então, a parábola do credor incompassível está no livro Parábolas e Ensino de Jesus, do nosso querido irmão Caibar Schutel. E eu vou ler só a parábola, o nosso irmão depois fará a exposição, que diz assim para nós: então Pedro, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, tendo começado a ajustá-las, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo, porém, o servo com que pagar, ordenou o seu senhor que fossem vendidos, ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, e que se pagasse a dívida. O servo, pois, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: tem paciência comigo, que te pagarei tudo. E o Senhor teve compaixão daquele servo, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Tendo saído, porém, aquele servo, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 denários, e segurando-o, o sufocava, dizendo-lhe: paga o que me deves. E este, caindo-lhe aos pés, implorava: tem piedade comigo, que te pagarei. Ele, porém, não o atendeu, mas foi-se embora e mandou conservá-lo preso até que pagasse a dívida. Tendo, pois, os seus companheiros o que se tinha passado, vendo, pois, os seus companheiros o que se tinha passado, ficaram muitíssimo tristes e foram contar ao Senhor tudo o que lhe havia acontecido. Então, o Senhor, chamando-o, disse-lhe: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida porque me pediste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti? E irou-se o seu senhor e o entregou
aos verdugos até que pagasse tudo que lhe devia. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, do íntimo do coração, não perdoar a seu irmão. Essa informação está em Mateus, capítulo 18, item 21 a 35. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus envolva o nosso querido irmão Ricardo. Sim, seja. Para a sua exposição. Obrigado, querido. Bom dia a todos, irmãos. É com grande prazer que retorno a esta casa. O nosso irmão não conhecia, mas eu já vim aqui algumas vezes, sempre no período da tarde. Agora, pela primeira vez, no período da manhã. É com muita gratidão no coração mesmo, principalmente nesse período de Natal, em que a gente vai falar da palavra do Senhor. E um dos capítulos mais importantes da palavra do Senhor é justamente o perdão. Jesus achou tão importante esse capítulo em nossas vidas de espíritos faltosos, falíveis, imperfeitos, iniciais na prática do amor, que ele enfatizou por várias vezes em seu caminhar aqui na terra a ideia do perdão. O perdão é um capítulo, é um corte dentro da lei de justiça, amor e caridade. Mas é um corte, é um capítulo muito, muito significativo, muito importante para as nossas almas, para a nossa felicidade. Por isso ele enfatizou tanto. Eu me dei o trabalho de procurar no Google algumas passagens, não vou ficar me detendo nelas, é só para a gente ter uma ideia da importância que Deus, Jesus, deu ao perdão. Eu vou aqui enunciar algumas situações rapidamente para a gente sobre a questão do perdão. Não quero fazer uma palestra muito cerebral, mas cada um tem uma característica, né? E vocês me perdoem se ficar um pouquinho enfadonho nesse sentido, mas vou tentar amenizar a enunciação. Em Mateus, no capítulo 2, nos versículos 1 a 12, Jesus faz a cura do paralítico, que era uma situação em que ele fala assim, os escribas e fariseus estavam presentes, e ele fala assim: filho, o teu pecado é perdoado, ou os teus pecados são perdoados, desculpa. E aí os escribas se escandalizaram com essa situação. Como assim? Alguém perdoando o pecado de um outro homem? Só Deus perdoa, né? Eles tinham essa noção. E Jesus, sabendo do pensamento deles, falou: o Filho do Homem tem o poder de perdoar pecados. Então, numa situação prática, né, Jesus coloca a ideia já do perdão na cura, né? A importância do perdão para que a cura se efetivasse, ou o inverso, só se efetiva a cura se houver perdão, se houver misericórdia da parte de Deus. Em Mateus 6, versículos 13 a 15, Jesus recita o Pai Nosso. E uma das frases mais importantes do Pai Nosso, mas, desculpa, não é bem a mais importante. Uma das frases que Jesus enuncia é: Deus, perdoa-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, a quem nos causou algum mal. Não é? Então, ele eternizou a ideia do perdão na sua oração, que ficou conhecida como oração dominical, a oração do Senhor, que todos nós repetimos há mais de 2000 anos. Não é? Em Marcos 11, 25 e 26, tem uma outra passagem: e quando vos puserdes para orar, perdoai se tiverdes algum ressentimento contra alguém. Ele cita isso. E em Lucas 27, 3, 4, ele fala assim: se teu irmão pecar, repreende-o. Se se arrepender, perdoa-lhe. Em Lucas também, 20,
desculpa, 23, sim, 23. Já no Gólgota, no final da sua missão, ele fala aquela célebre frase, né? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E depois de ter feito essas enunciações do Evangelho, eu ainda vi mais umazinha e coloquei em João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. E outras mais que de forma direta ou indireta vão estar ali no Novo Testamento, fora o Velho Testamento. No Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, nas cartas de Paulo, de Pedro, não é? Em todas essas situações, se a gente for pesquisar profundamente, vai encontrar direta ou indiretamente a ideia do perdão. Tal a importância desse sentimento para a nossa felicidade, para nós, né? Então, dito isso, vamos falar do perdão propriamente dito. Então, como eu falei, perdão é um princípio, é um capítulo da lei de amor e de caridade. Mas para os antigos, o perdão era quase descartado, quase que não existia. Era uma situação excepcional. Nós tínhamos, para o povo judeu em especial, mas também podemos estender para os povos de um modo geral, a ideia do olho por olho, dente por dente, né? Todos nós sabemos. A justiça é reciprocidade. Se tu fez para mim, eu tenho o direito de fazer a você. O grande problema dessa lei de justiça é que ela não é justa. Esse que é o problema. Mas os povos antigos, eles não percebiam assim. Eles percebiam isso como plena justiça, esquecidos que as situações variam ao infinito e a infração do meu ofensor se dá numa situação diversa daquela ao qual eu poderia aplicar a justiça, ou mesmo os juízes da época poderiam aplicar a justiça. Então vamos ver assim uma situação muito característica, que na lei humana atual, não sei se naquele tempo tinha, talvez tivesse, de uma forma não tão estudada, tão aprofundada, que é a ideia da equidade. O que é equidade? Equidade é quando o juiz, percebendo o caso concreto, a situação concreta, ele percebe que aquele que pratica uma ação dolosa, qualquer uma ação ruim, ele tem atenuantes a seu favor. São variadas as situações de atenuação da pena, né? Então, a idade, vou ficar só na idade para a gente não se estender muito no assunto, né? Eu também não sou jurista, eu estudei um pouco de direito, alguma coisa, mas não sou advogado, nem nada disso. Mas assim, a idade. Na Inglaterra, se um menino de 12 anos praticar um crime, ele vai para a cadeia. Pelo menos pelo que eu sei. Me desculpa se eu estiver errado, pelo menos foi a notícia que eu tenho. Em algumas situações, não há perdão, não. Se ele já tiver noção do que ele está fazendo, os ingleses são mais rígidos. No Brasil, existe uma lei da menoridade que não pune de uma forma igual ao que vai punir um adulto. Então, ele até passa por uma casa de correção, né? Como a gente sabe que, na verdade, não corrige ninguém, né? Mas, enfim, a idade é uma atenuante. A pessoa ainda não tem experiência, não sabe muito bem o que faz. Quando é muito idoso, também muitas vezes se tem uma atenuação para a ação, porque a fragilidade da pessoa é considerada, né? Às vezes uma vida sofrida, tudo isso é pesado na hora da pena. Não sei se vocês já repararam, no júri, quem julga é o povo, é um grupo de pessoas que são chamadas para julgar as pessoas e condená-las ou absolvê-las, mas depois tem uma variação na pena. E quem dá a variação da pena, geralmente, é o juiz, pelo que eu sei. Então, a pena vale de 3 a 7 anos. Mas, no caso concreto,
o jurado vai lá e, foi roubo, seguido de um ferimento na pessoa, né? Uma tentativa de homicídio que não aconteceu, aí é mais branda do que se tivesse acontecido, coisa e tal. Aí os jurados chegam e julgam, culpado, realmente ele cometeu esse crime. O juiz vai ver todas as situações envolvidas que foram expostas no julgamento e vai abrandar ou não essa pena. Vai dar 3 anos, vai dar 5 anos, vai dar 7 anos. Então, é o juiz que vai definir o grau de penalidade, né? Então, na vida concreta nossa, no nosso dia a dia, a gente tem que ver o que é que está em jogo e se nós temos condições de julgar. Qual é o nosso sentimento nesse julgar, né? Aí é que entra a questão da lei do amor, para a gente que já compreende a vida do jeito que a gente compreende. Os outros, como eles vão fazer, é questão com eles. Nós, espíritas cristãos, nós temos que observar o nosso sentimento na avaliação das coisas. Qual é o sentimento que me move? Eu fui ferido? Sim. Isso está me levando a ter um sentimento de ódio, de mágoa, de rancor? Então, o meu julgamento e a aplicação da pena que eu vou dar, provavelmente ficará desproporcional ou distorcido. Então, Jesus nos alerta para que a gente atente para a questão da lei de amor. Eu vou aprofundar mais essa questão mais para o final. Vamos contar um casinho aqui que eu trouxe, que eu conversando com a minha esposa sobre a palestra do perdão, ela lembrou um caso, eu fui buscar também na internet, está no livro Chico de Francisco, mas eu tirei esse extrato, foi da Revista Espírita Allan Kardec, número 25, está na internet, se você botar o caso do cão, do Chico, alguma coisa assim, vai aparecer essa historinha. E vocês me permitam, eu vou ler a história, porque eu não sou bom contador de história, eu distorço, eu esqueço, e não é uma coisa muito grande, tá bom, gente? Vou ler aqui a história rapidamente. A morte do cachorro deficiente. Aconteceu com o Chico, revela Adelino da Silveira, que há muitos anos o médium de Uberaba possuía um cachorro, que nascera deficiente ou fora atropelado, não se sabe. É uma história típica da bondade de Chico Xavier. O animal lhe dava muito trabalho. Madrugada, quando regressava do centro espírita, ele tinha que limpar o quarto. Gastava com o cão parte do seu magro salário em alimentos, remédios, agasalhos. Um dia, quando chegou, o cachorro estava morrendo. Chico se lembra, com os olhos tristes até hoje. Parecia que ele me esperava. Olhou-me demoradamente, de um jeito muito terno, abanou a cauda e morreu. Enterramo-lo no fundo do quintal, derramando sentidas lágrimas. Meses passados, uma das irmãs lhe disse: Chico, você se recorda daquele cachorro aleijado? Vou lhe contar uma coisa, não foi morte natural. Dona fulana tinha pena de ver você chegar de madrugada e ainda ter tanto trabalho e despesas. Por isso, para seu alívio, veja bem, por isso, para seu alívio, lhe deu veneno. A amiga gostava dele, né? O médium entrou em prantos. Meu Deus, não me diga uma coisa dessas. Que absurdo, que crueldade. Chico se amofinou. Todos podiam identificar nele o aborrecimento. Quando menos esperava, ele ouviu o espírito de Emmanuel esta advertência: a mágoa que você asila no seu coração está atrapalhando o trabalho dos bons espíritos. Deu um puxão de orelha nele. Aí o Chico Xavier respondeu, né? Eles não conseguem... o Emmanuel continuou. Eles não conseguem se aproximar de você. Trate de se livrar dela. Aí o Chico: não consigo esquecer, mas é preciso. Como? Dando uma grande alegria àquela mulher, a indignação do grande sensitivo, e eu dar alegria a ela, mas fui eu o ofendido,
Emanuel foi categórico. A receita não é minha, é de nosso Senhor Jesus Cristo. Leia o Evangelho. Fazei o bem aos que vos aborrecem. Resignado, Chico saiu à procura de uns amigos comuns. Descobriu que a senhora que lhe envenenara o cão de estimação desejava muito possuir uma máquina de costura. Dirigiu-se então a uma loja e ali adquiriu para pagar em longas prestações. Quando foi visitá-la com o presente, Dona Fulana ficou tão feliz que o abraçou e beijou com tanta gratidão e amor que a sombra de mágoa que Chico trazia no coração se dissipou e uma luz o envolveu da cabeça aos pés. Foi assim que os bons espíritos puderam novamente dele se acercar para a continuação de seu trabalho apostólico, em benefício dos que sofrem e precisam de consolo. Mágoa no coração, nunca mais. Receita é de Jesus. Fazei o bem aos que vos aborrecem. Vamos fazer uma pequena reflexão sobre a historinha. É um caso comum que pode acontecer naturalmente a qualquer um de nós, um caso assemelhado. Quem de nós não sabe de uma situação dessa? Ah, a vizinha matou o seu animal. Ah, a vizinha matou os miquinhos, que tanto me alegrava. Ah, a vizinha compra animais para depois sacrificar. Ela é uma seita ruim. E vai por aí, só na questão dos animais, né? Tem pessoas mais sensíveis às questões dos maus tratos aos animais e outras menos sensíveis, né? Mas vale destacar nessa historinha que a intenção da senhorinha era muito boa, não era ruim. A intenção era livrar o Chico de um grande problema. Ela queria livrar o Chico de uma dor, não é? Mas como o Chico ia resolver essa questão? Afinal de contas, o feriu no coração dele, né? E a gente se sente ferido. Aí é que entra a lei de amor na questão do perdão. Porque ele poderia tomar várias atitudes, mesmo educadamente. Para resolver conflitos, a forma melhor que se tem é usar educação. Mas aqui a gente percebe que não só educação, amor também, coração também. Ele poderia ter chegado para a senhora e falado assim: ó, minha querida irmã, por que fizestes aquilo? Você me magoou, você me entristeceu mais do que me alegrou. Mas por que Emanuel não dá esse recado para o Chico, falar assim: vá lá e converse dos seus sentimentos em relação ao animal e o que ela causou? Por que Emanuel não falou para ele fazer isso? Falou para ele fazer uma ação boa, sem comentários nenhum. Olha que lição para a gente de sabedoria. Porque a lei de amor tem que estar acima de tudo. Se ele vai lá e fala do seu sentimento para a senhora, sabe o que ia acontecer? Duas coisas possíveis. A senhora ficaria magoada com ele, porque na visão dela, eu fiz um bem a você, você não reconhece? Eu te livrei de um problemão. Caramba! Ainda podia ficar brigada com o Chico. Porque a gente não sabe a reação do outro. A intenção dela era boa. A ação não era coerente, não era razoável. Para a gente. Talvez para alguns de nós até seja. Mas nós temos que tomar cuidado com isso, né? Enfim, tinha uma outra situação. A mulher reconhecer a autoridade do Chico Xavier, chegar para ela, falando uma coisa dessa, e ela se entristecer muito, até se deprimir. Falar assim: caramba, eu pensando em ajudá-lo, e eu entristeci muito, eu lhe prejudiquei. Caramba, ficar com um complexo de culpa deste tamanho. Não era a melhor situação. Nem sempre ir falar com o nosso irmão, ao recado de Jesus aqui, ele cabe para muitas situações, mas nós temos que ter bom senso. E quando vos puserdes para orar, perdoai de algum... Não é essa não. Ó, se teu irmão pecar, repreende-o. Se arrepender, perdoa-lhe. Olha o recado do Evangelho. Mas será que ele cabe para todas as situações?
nessa historinha a gente viu que não era a melhor situação Chico Xavier ia tomar satisfações com ela, explicar, nem que fosse amorosamente, talvez não desse bom resultado. Então, a proposta de presenteá-la foi mais favorável. Pensemos só no resultado dessa proposta. Ele foi lá, deu um presente para ela. Ela nem sabe por que ele deu esse presente para ela. Não sabe. Ele se sentiu tão feliz em vê-la feliz, e esse retorno amoroso, essa vibração amorosa dela para ele foi tão positiva, que ele se sentiu livre da mágoa. Ele viu ali uma outra mulher, esqueceu o passado, e viu ali uma mulher que tem um coração bom, e que se alegra, né? E recebeu um presente e se alegrou. Ele fez um bem para aquela senhora, né? Agora vamos ver mais longe, como espíritos imortais. Essa senhora não soube de imediato que ela foi presenteada por causa dessa questão, mas lá no mundo espiritual, se isso tiver dimensão, essa lembrança vai ficar, e ela vai saber a razão real do porquê Chico Xavier a presenteou. E aí, ao invés do sentimento de culpa, ela já estará libertada disso, e aprenderá quanto é importante a gente realmente perdoar. Vai ficar para ela como Deus foi misericordioso comigo, porque a minha intenção era boa. Olha só, a questão das intenções é muito importante nas nossas vidas, não é? Muitas vezes, é claro que muitos de nós pesamos, mas alguns de nós ignoram isso às vezes, a questão da intenção de quem pratica a ação. A gente até tem umas expressões pesadas para isso, né? De boas intenções o inferno está cheio. A gente tem umas expressões, né, duras, né? A gente tem que tentar amenizar um pouco os nossos corações, os nossos sentimentos. Nós vivemos numa sociedade tão dura que nós nos tornamos também duros. Aí você vê que uma solução amorosa do Chico deu um resultado tão bom, tão positivo, para o presente e para o futuro, que é uma lição para a gente. Eu adorei essa historinha, tão simples, que é do nosso cotidiano, mas ela está cheia dessas reflexões. Então, mais uma vez, se vocês quiserem, tá no é só botar no Google a morte do cachorro deficiente, a morte do Chico Xavier, alguma coisa assim, que vai aparecer essa historinha, tá? Então, essa reflexão que fique para nós em outras situações, quando eu vou falar da família, vai ser mais agora daqui a pouco. Vai até que horas que a minha fala? 11? 10h50. Então vamos nós mais à frente um pouquinho. Essa história do Chico Xavier nos mostrou uma coisa: o amor tudo resolve. E aí, para não perturbar muito vocês com leitura, mas vou ler só um trechinho aqui desse livro Leis Morais da Vida, da Joana de Ângeles. Uma das últimas lições é ante o amor, tá? E aí no seu meio da mensagem, eu vou ler um trechinho sobre o amor. No amor, causa primeira de todas as coisas, porquanto a criação é um ato de amor, se iniciam e se findam todas as ambições, encontram-se respostas para todas as situações. Não falou algumas, não. Todas as situações da problemática moral e humana. E ela termina essa mensagem reforçando essa ideia desse parágrafo. O amor tudo resolve. Experimenta-o desde agora. Faz uma recomendação. O amor tudo resolve. Quando tivermos dúvidas sobre soluções de problemas, conflitos, qualquer situação que vai, pensemos no amor. Como aplicar esse amor a nós mesmos e ao nosso próximo. O amor tudo resolve. E não foi outra coisa que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, que o amor cobre a multidão dos pecados. O amor tudo resolve.
E aí, sobre essa questão, e voltando para a historinha do cão, olha que interessante essa conexão que tem aqui, ó. O parágrafo, um dos parágrafos aqui também, mais para o final da lição. Quando, porém, ele fala assim, naturalmente o amor impõe necessidades e valores retributivos. A gente dá, a gente também quer receber, né? É uma troca, né? Que é preciso ser feita, né? Mas que no momento, às vezes, da doação não acontece. Quer dizer, você dá alguma coisa e não é retribuído, e vice-versa. Quando, porém, alguém recebe o magnetismo do amor, sem o perceber, vitaliza-se, acalma-se, renova-se e ama. Vou repetir a frase para a gente refletir. Quando, porém, alguém recebe o magnetismo do amor, sem que o perceba, vitaliza-se, acalma-se, renova-se e ama. A gente pode interpretar duas coisas. Quem recebe o amor, vitaliza-se, acalma-se, renova-se e ama também. Porque recebeu o amor, ama. Mas quem dá o amor também se vitaliza, se acalma, se renova e ama. E o que aconteceu com Chico Xavier? Ele revitalizou a senhora, que estava triste. Ela queria ter uma máquina de costura e não conseguia esse recurso para comprar. Ficou felicíssima. O ato de amor revitalizou a vida dela, deu um novo objetivo. Agora eu posso costurar. Mas Chico Xavier também se revitalizou com o seu próprio amor, seu próprio ato de amor, e com o que ele recebeu da senhora em troca. Olha a solução, a solução dada para o problema. Simples. Um ato de amor desconectado aparentemente. Para a senhora ficou desconectado, para o Chico não, né? Ele sabia porque estava fazendo aquilo. Mas para a senhora, um ato de amor desconectado solucionou a questão dela e a do Chico, sem que ela soubesse que o Chico estava com essa questão. Talvez até soubesse, porque o Chico ficou triste, todo mundo ficou sabendo, né? Ele se amofinou, como diz o texto, né? Aquilo se espalha com certeza, cidades pequenas, era vizinha. Provavelmente, depois da morte do cão, ela deve ter também sentido assim, caramba, eu pensei em fazer um bem para ele, mas estou vendo ele tão triste. Quem sabe ela também não estava perturbada, né? Não é falado no texto, mas acredito que tenha tido algum reflexo nesse sentido, que não seria muito normal, né? Então, a gente não pode pensar na questão do perdão sem a ideia do amor. Perdão é amar, perdoar é amar. Mas se a gente tiver grandeza na nossa alma, a gente vai perceber que o nosso irmão é merecedor do nosso perdão, porque nós também somos merecedores de perdão. A todo momento, nós somos falhos. Por que tanta dureza na aplicação da lei quando se trata para os outros? E quando é para a gente quer misericórdia. Aí vem a parábola do credor incompassivo, que não tem compaixão, né? Incompassivo que não tem compaixão. Ele recebeu um perdão vultíssimo, de uma quantia milionária para a época, né? O autor do texto, não sei se todos leram, alguns leram, provavelmente, ele fala que aquela coisa corresponderia hoje a milhões. E quando ele recebe esse perdão, imediatamente ele esquece, opa, beleza, estou perdoado, e vai lá e cobra, recebe a presença de um devedor dele que deveria centavos, coisas que hoje a gente poderia dizer assim, R$2, R$5, tu está me devendo R$5, depois eu te pago. Não, quero agora, né? Então, olha como é que nós somos, 2 pesos e 2 medidas. Quando me interessa, eu quero misericórdia, mas quando não me interessa, lei, justiça, aplica-se a lei do olho por olho, dente por dente ainda. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que aplicar a lei de amor para a gente e para os outros. Sempre. Porque lei de justiça sem amor não é justiça. É crueldade muitas vezes. É isso que os antigos não se apercebiam muito. E depois, é que a gente tocou, mas acho que não aprofundei. É a questão de quem aplica a lei. Sou eu que aplico a lei, um ser imperfeito?
É claro que no caso concreto do dia a dia nosso, não sei o que, nós temos que fazer julgamentos, nós temos que tomar decisões. Chico Xavier tomou as suas para resolver essa questão dele, né? Que estava atrapalhando o trabalho dele mediúnico. A gente tem que tomar decisões. Mas assim, julgar é uma coisa que Jesus também falou, não julgueis para não seres julgados, quer dizer, condenar, né? Quando ele fala, quase usar a palavra julgar por condenar, né? Porque quando a gente julga favoravelmente, beleza, mas a gente julga condenando. E o peso que a gente dá para a condenação do outro, quem é que está nos dando como, assim, como é que a gente pode se arrogar, eu esqueci, perdi um pouco a palavra, assim, se valer de que nós somos o fiel da balança da justiça, nós somos aqueles que aplicamos justiça com equilíbrio, com equidade, corretamente. Não somos assim. Nós não sabemos de tudo, nós não temos previsão de tudo. Mesmo os espíritos bondosos, que muitas vezes conhecem as nossas histórias, eles não nos julgam muitas vezes, porque as coisas são muito complexas. Uma pessoa toma uma atitude que me prejudica, mas tem por trás disso toda uma sequência de situações que eu desconheço. E muitas vezes eu sou tão duro com essa pessoa, eu não sei relevar. Por que a gente não aguenta, né, como naquela passagem da trave no olho, né, é uma coisa semelhante. Por que a gente não aguenta uma alfinetadinha no nosso dedo, né? Mas quando a gente dá uma marretada no dedo dos outros, 1000 perdões, não sei o quê, 1000 perdões porque eu cheguei atrasado, eu cheguei em cima da hora, deixei vocês apreensivos, né? Principalmente a direção aqui, né? Porque ela tem que resolver como que vai fazer, né? Mas quando é o inverso, a gente quer então o perdão, né, do outro, a misericórdia, não é isso? Aí a gente tem que usar dessa palavrinha chamada difícil, magnanimidade, né? Temos que ser magnânimos, né? Primeiro lembrar que provavelmente já fizemos coisas parecidas, já aconteceu coisas parecidas conosco, que nós também precisamos da misericórdia do nosso próximo. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é que realmente a gente não sabe o que aconteceu, o que pode ter acontecido para que a pessoa falhasse, errasse conosco, de alguma maneira, né? Há muitas coisas que podem justificar um erro do próximo em relação a nós, né? Uma ideia para quase encerrar, ou talvez encerrar, é a questão do círculo virtuoso e do círculo vicioso na questão do perdão. Quando nós julgamos o nosso próximo e aplicamos a justiça pura e simplesmente, ou seja, a lei, a aplicação da pena, sem a ideia do amor, nós começamos a criar na nossa vida um círculo vicioso. Primeiro a gente se acostuma a aplicar a lei rígida ao próximo, né? Ao aplicar essa lei rígida ao próximo, nós criamos uma questão de consciência conosco mesmo, né? E aí os nossos complexos de culpa começam a aumentar. Muitas vezes a gente fala assim, por que eu tenho tanta culpa em relação a determinadas situações? Porque nós fomos duros com o nosso próximo, simples assim. Porque se nós não fôssemos duros com o nosso próximo, a gente também se perdoaria. Nós criamos um círculo vicioso em relação à ideia do perdão. A gente vem de um passado, que é da pena de talião, em que a gente se viciou a tomou, levou. Não aceito ficar no prejuízo. Não aceito. O prejuízo já está feito, mas a gente não aceita, né? Então a gente acha que vai melhorar o nosso estado mental, causando uma dor, uma reciprocidade negativa em relação ao nosso próximo. Mas a proposta de Jesus, há 2000 anos atrás, espantou os fariseus. Só aquele povo que veio já amenizado no seu coração pôde entender toda a profundidade das palavras de Jesus.
quando Ele manda a gente perdoar sempre, 70 vezes 7, quando Ele manda a gente amar os nossos inimigos, porque Ele estava nos ensinando a amar, mas também estava nos amando, porque estava nos libertando do círculo vicioso do mal, do círculo vicioso da treva, da dor, da infelicitação nossa e do nosso próximo. Jesus, ele era duro muitas vezes com os fariseus por causa da hipocrisia dos fariseus que conheciam a lei. Fora isso, mas essa dureza era amorosa. Fora isso, pelo menos a história assim diz, ele era um ser boníssimo, né? Ele era boníssimo em todas as situações. Mas assim, fora essa palavra um pouco mais dura para aqueles que conhecem a lei, que eram os fariseus, hipócritas, ele chamava. Fora isso, com o povo de um modo geral, ele era muito condescendente. Mas foi também condescendente com os seus próprios algozes. E isso é mostrado no Gólgota, nessa passagem que eu li. Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. É claro que ele já tinha aplicado essa lei do perdão desde sempre, desde a primeira agressão que ele recebeu, desde a primeira incompreensão que ele recebeu. Mas ele ali, naquela passagem simbólica, aquela coisa que se eternizou no momento da morte dele, é claro que ficou marcante essa palavra dele, que ficou para nós. Fala assim, perdão sempre é a solução. Podia terminar aqui agora, né? Perdão sempre é a solução. Acabou. Não tem outra. Perdão sempre. Foi isso que o mestre nos ensinou. Perdão sempre. Aí nós criamos o tal do círculo virtuoso. Já viu que a gente já fala tanto de círculo vicioso? Quase não fala de círculo virtuoso, ou ciclo vicioso, mas não fala de ciclo virtuoso. Nós estamos tão ligados à negatividade, a gente tem que mudar esse padrão vibratório. Nós temos que buscar o padrão vibratório do bem, da luz. Então temos que criar o ciclo, ou círculo virtuoso. E o perdão é um dos elementos de criação desse círculo virtuoso, porque ele nos liberta. O círculo virtuoso do não perdão nos prende. O círculo virtuoso do perdão nos liberta. Liberta a nós e ao nosso próximo. E as coisas vão andar, vão melhorar. Vai falar assim, mas se eu não corrigir o fulano de tal, ele vai cometer o mesmo erro com o outro, É uma certa verdade, mas é que eu falo, quem vai aplicar essa lei é Deus. Ele está devendo a lei divina. A gente tem que ter bom senso. É claro que há situações e situações. Nós temos que parar um agressor, mas mesmo parar o agressor de agredir, tem que ser usado como um ato de firmeza, sim, mas não de ignorância, não de ódio. Vê a diferença? Jesus foi firme, Jesus era firme, mas nunca foi odiento, nunca foi vingativo, porque a vingança, o ódio, o sentimento de revide, ele é vicioso e nos leva para baixo. O que nos liberta é o ato de magnanimidade, é o ato de amor, de perdão, de relevar o erro do próximo. Isso é que nos leva para o pessoal. Então, esse aspecto enfatizado aqui na nossa lição, parábola do credor incompassivo, o principal ponto dela realmente é esse: perdão sempre, 7 vezes 7. Infinitamente você precisa perdoar. Porque ele cita, não sei se vocês leram a mensagem, mais lá para o final, eu acho que está no final. Olha, está aqui, ó. Não está tanto no final, não. Deixa eu beber uma aguinha enquanto eu procuro. Vocês viram isso aqui? Sublata, como é que é? Sublata causa, latim, né? Tolitur effectus. Suprimida a causa,
cessa o efeito. Vamos guardar de novo. Sublata causa, tolito effectus. Ao círculo vicioso e círculo virtuoso. Se você para a causa do mal, a tendência é o mal se extinguir. Se você tem fogo, o jeito de combater o fogo é com a água. O fogo vai resistir durante um tempo? Vai, dependendo do fogo. Você está com pouca água para dar, para apagar um fogo, pouco amor, o fogo vai persistir. Mas ele não vai apagar, nunca tu jogando mais lenha nele ou mais fogo nele. Tem gente que advoga que tem que jogar mais fogo, né? Depende, né? Mas isso aqui é só um símbolo, tá, gente? Você, muitas vezes, advoga esse pensamento. Essa pessoa é agredida, então ele tem que receber na carne, para ele ver. Tudo bem, mas é a lei divina que talvez faça isso. É a lei divina. Porque a lei divina vai seguir esse padrão. Mas mesmo a lei divina é amorosa. Ela vai seguir. Se você não cessa a causa do mal em você, ele vai te perseguir. Esse mal vai te perseguir. Se você foi injustiçado e você deu uma injustiça em troca e causou um mal, você será injustiçado de novo, até aprender que não é por esse caminho que se resolve as questões. Vamos ver uma situação prática, para encerrar mesmo? E a gente fica com essa ideia da sublata causa tolito effectus. Nós fomos agredidos por alguém, um homem na rua. Tá? Aí a gente tem a oportunidade de ter essa pessoa novamente na nossa frente. Não vou nem pesar o ambiente com um tipo de agressão, uma agressão qualquer, mas é um xingamento, alguma coisa. Aí tu vai lá e xinga a pessoa de volta também, alguma coisa assim. Resolveste o problema? Aplacaste o teu problema? Com certeza não. Alimentaste o fogo. Mais um problema que tu criou. Sabe o que pode acontecer? Não só ele, mas toda a família dele, depois dessa agressão, pode receber o revés. Quando ele praticou em você, também. Mas quando você o agrediu, você não só o agrediu, a gente esquece que nós somos seres sociáveis, nós vivemos numa lei de sociedade. Quando a gente agride alguém, a gente não agride só esse alguém, todo o entorno dele é agredido. Esse homem agredido pode ficar com muita irritação e agredir a mulher dele, agredir os filhos dele, agredir os subordinados dele, pode se tornar um homem pior, por nossa culpa, porque nós não paramos a causa do mal. Foi a recomendação de Emmanuel para Chico, fala assim, cessa o problema. Quer cessar o problema? Reparar? Transforma o mal em bem. É a única solução, gente, não tem outra. Quando a gente responde com a mesma moeda, a gente só pode causar mais mal, nunca mais bem. Repito, eu não estou querendo dizer que sejamos saco de pancada, aí daria outra palestra. Né? É uma coisa para levar para casa e refletir. Ninguém está aqui propondo que ninguém seja saco de pancada de outro. Está se propondo é que, se receber agressão, reflita, pense se você tem participação nisso e como você pode fazer para resolver essa questão usando a lei de amor sempre. Como você vai usar? Pede inspiração a Deus. A gente não tem Emmanuel buzinando no nosso ouvido, né? Mas está buzinando, a gente não está escutando, mas tem, né? Os nossos guias, né? Então, pede ajuda aos guias, mas soluciona com o amor. Então, fica aqui essa mensagem de Natal para todos nós, inclusive para mim, que fiquei grato muito por estudar. Essa lição eu gosto muito, eu sempre achei muito importante a ideia do perdão nos evangelhos, e espero que vocês também olhem, se já não olhavam, essa questão do perdão como muito fundamental na passagem de Jesus em nossas vidas. Tá? Então, Deus abençoe a todos nós e que possamos, daqui para frente, fazer um círculo virtuoso em nossas vidas com a lei de amor. Graças a Deus. Muito obrigado, pessoal. Desculpa aí qualquer coisa. Bom, né?
agradecemos nosso querido irmão Ricardo Gomes por ter conseguido aqui chegar e exercitou ao vivo o perdão para nós, para que nós o perdoássemos. Atraso que isso é normal, nosso trânsito ocasiona muitas das vezes isso, mas valeu a pena. E que o nosso irmão permaneça ativo, porque 2022 estará aí, e nós vamos convidá-lo outras vezes para vir aqui e colocar seus conhecimentos para nós. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus te fortaleça sempre. E agora, queridos irmãos, nós vamos passar para o nosso segundo momento, que é a hora do passe, onde nós pedimos a nossos médios que se posicione. Peço aos irmãos que fechem seus olhos, entrem em contato com seus guias, protetores, para que não veja assim a movimentação dos nossos queridos irmãos. Busque o envolvimento, conforme o nosso irmão muito falou aqui, dos nossos mentores, nosso querido Mestre Jesus, pedindo a Ele o fortalecimento, a orientação necessária, para que nós possamos absorver esses fluidos amorosos, advindo desses espíritos amigos, que estão constantemente junto a cada um de nós, onde nós pedimos que nós abrimos nossos corações para receber a mensagem de cada um deles. E assim sendo, elevando o nosso pensamento aos mentores da casa, esses queridos amigos espirituais que estão sempre aqui de prontidão a nos atender. Antes de chegarmos aqui, queridos irmãos, tenham a certeza, todos nós já estamos sendo atendidos, pois eles sabem que aqui será o nosso porto para receber essa força, esse lenitivo, para nos fortalecer cada vez mais nesse progresso do entendimento da verdadeira vida, a vida espiritual. Obrigado, querido Jesus, por mais uma vez nos envolver nesses fluidos tão amorosos. E assim, obrigado, Deus, por tudo. E mantendo esse clima de amor, de perdão, vamos ao Evangelho de hoje sobre o Cristo Consolador. O Cristo Consolador. O Cristo que, após sua vinda e sabedor do baixo entendimento por grande parte de nós, mandou o Consolador prometido. Mandou o Espírito de verdade, mandou a doutrina espírita para consolar nosso coração. E se apropriando do tema de hoje, que é o perdão, como entender a necessidade do perdão sem o Consolador prometido? Como entender a necessidade de olharmos para o ataque do outro e sabermos que somos merecedores daquele sofrimento, que temos necessidade de passar a dor que passamos hoje, que ela é provavelmente revitalizante, ela é o bálsamo que precisamos para seguir em frente com o olhar de Jesus para nós, de Deus, sabendo que queremos sermos melhores, que queremos irmos na direção do Pai. O Consolador prometido é isso. Ele veio para acalmar nosso coração perante a dor presente, fazendo-nos entender que o perdão, sim, é o caminho e que o acometimento que nos encontrou através da ação do outro, muitas vezes pode ser um processo de reparação. E aí não precisamos ficar com o sentimento da culpa ou mesmo da angústia de não podermos nos defender. Vamos a Jesus, como já falado pelo nosso amigo Ricardo, juntamos com Kardec, com todas as questões que ele nos traz através do Livro dos Espíritos, através do próprio entendimento do Evangelho segundo o Espiritismo, e um bálsamo se faz nos nossos ombros, na nossa mente, na nossa fé. Que possamos renovar nossa fé através do perdão e através do Consolador.
E o Consolador, sem estudo, ele não se faz. Seria muito importante que estudemos a doutrina espírita, estudemos o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, para que possamos usar esse bem que Jesus nos deu, que Deus nos deu através de Jesus, que é a doutrina espírita. Porque senão estaremos daqui a 2000 anos aqui no mesmo local, conversando sobre os mesmos assuntos, ainda sem conseguir perdoar o outro. E, sobretudo, o maior perdão de todos que a gente pode dar é se perdoar. É aceitar essa ação contínua de dor perante a nós mesmos. O quanto a gente se ataca, o quanto a gente se pune, o quanto a gente se envolve de pensamentos negativos por acharmos que não estamos atendendo a necessidade de algo ou alguém. Então, que a gente possa se perdoar, que possamos reduzir as fileiras dos doentes hoje, né, de muitas causas psíquicas, simplesmente por um não perdão a si mesmo. É um peso grande, é uma dor imensa, entendemos, então recorra ao Evangelho segundo o Espiritismo, recorra ao Livro dos Espíritos, à palestra espírita, aos cursos da casa, para poder aliviar um pouquinho e a gente caminhar na direção que o Pai espera da gente. Que assim seja. Permanecendo com a nossa mente no nosso querido Mestre Jesus, apenas lembrar a cada um de nós o mês de dezembro, o mês onde nós estamos com nossos corações ávidos por amor, por caridade. Tenhamos a certeza de que Jesus, nesse mês, aproxima-se mais e mais do planeta Terra, aproxima-se mais e mais de cada um de nós para nos fortalecer. Eis o momento de nós pedirmos fortalecimento, orientação, para que o nosso querido irmão maior, nosso guia e modelo, fortaleça cada um de nós, mostrando-nos o caminho certo a trilhar, dando-nos as diretrizes certas, fortalecendo-nos para evitarmos o caminho que só trará aflições para nós. Evitando esse caminho, nós estamos cada vez mais nos aproximando desse divino amor, o amor de Jesus. Agradecidos estamos aos mentores da casa, pelo envolvimento, pelo fortalecimento, pelos fluidos dispensados a cada um de nós, atendendo às nossas necessidades, nos curando das nossas mazelas, dos nossos problemas. Obrigado, Jesus, por estar sempre conosco todos, fortalecendo-nos cada vez mais nessa busca de nos acertarmos no nosso dia a dia. Agradecido ao nosso querido irmão Altivo Panfiro, patrono do nosso querido Centro Espírita, o qual sempre foi defensor da divulgação da doutrina espírita. Obrigado, irmão. A Deus nosso Pai, agradecidos estamos e pedimos a permissão para darmos por encerrado a nossa reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus.